Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Olha, já faz tempo que todo mundo quer inovar, todo mundo quer criar, quer entregar, mas será que a gente está de fato resolvendo o problema certo? Ou melhor, o problema certo para o cliente certo? Quem que é seu cliente no final das contas? O que ele realmente precisa? E melhor do que tudo isso, como que a gente acaba descobrindo isso no final das contas, não é mesmo? Bom, a gente vai falar sobre essa parte de centralidade no cliente hoje e eu trouxe aqui duas pessoas incríveis que vocês já conhecem, mas eu vou pedir para elas se apresentarem para a gente poder explorar um pouquinho mais esse assunto. Pode ser? Vamos lá? Sami, Bora. Lucas, por favor, se apresentem. Eu acho que tinha que ser o contrário. O Lucas me apresentar e eu apresentar ele. Mas bora lá. Gostei. Vamos. Vamos lá. Então vou apresentar o Lucas. Assim. Quem é Lucas Freitas? Luquitas, como eu gosto de apresentar para os íntimos. Ele é um dos nossos grandes especialistas em conectar o que acontece no dia a dia com os times e qualquer característica de time e conseguir tangibilizar esse trabalho numa conexão estratégica muito grande. Então é um cérebro que consegue fazer ali uma visão organizacional de como é que a sua estrutura está criada e quais são os problemas que você precisa resolver e fazer com que as pessoas enxerguem essa conexão como um todo. Então o Lucas, um dos nossos especialistas hoje em design organizacional, em desenvolvimento de times e conexões estratégicas para resolver problemas complexos do dia a dia. Fala aí! Nossa, que homem, gente, que homem! Uau, que é isso? Então, vamos falar da Sami agora. Capricha! Tem que falar dessa pessoa que mal conheço e já considero pacas, né? Pô, a Sami não só é uma pessoa especialista em produto e na parte organizacional, é uma das nossas trainers aqui de Fit for Purpose, de Kanban, a primeira mulher negra a se tornar a KT, um fenômeno. Ela é a liderança do nosso time, aqui na Nauer, trabalhamos em times. Ela lidera nosso time de forma fantástica, com uma liderança super inspiradora e empática. Então é alguém que sabe liderar, sabe guiar para resultados e está sempre em busca da melhoria contínua. Sami é um espetáculo. É um espetáculo mesmo, gente. Não é por nada não, mas a mulher é um espetáculo. Gostou? Olha só, eu amei, eu gostei muito dessa história da gente de uma pessoa apresentar a outra, arrasou. Muito bem, gente, sejam bem-vindos mais uma vez, é um episódio do Love the Problem, muito obrigada pela participação de vocês. Então, como eu falei um pouquinho no início, a gente vai falar sobre o cliente, sobre problemas, sobre inovação, sobre, enfim, esse montão de coisas que a gente consegue agrupar e tentar explorar um pouquinho mais hoje. Só que eu quero começar do começo. Quando a gente fala sobre cliente, de quem que a gente está falando, gente? Quem que é o nosso cliente de verdade, né? Na perspectiva de uma empresa, assim, né? Ela fala, não, aquele ali é meu cliente, porque tem ainda um entendimento, às vezes, equivocado do usuário, do cliente. Então, o que é o cliente? Quem é o cliente? Tem um ponto interessante aqui, Flor, na sua pergunta, que ela é maravilhosa. E eu lembro de trabalhar com cliente médico. E aí tem um ponto interessante que as pessoas muitas vezes confundem seu cliente com seu usuário. Quem é o seu cliente, quem está pagando pelo seu produto, pelo seu serviço, às vezes pode não ser a mesma pessoa que usa o seu produto ou seu serviço. E trabalhando no ambiente médico, isso era muito claro para mim, ou foi uma coisa que eu aprendi bastante durante esse trabalho, porque muitas vezes quem me contratava era uma empresa de saúde, era um hospital, era o tipo de cliente que eu tinha. O que é que eles estavam buscando? Eficiência lá no setor de atendimento, eficiência no setor de emergência, eficiência na parte ambulatorial, de internação, enfim. Eles queriam otimizar a rotina de um hospital ou de uma clínica. Mas quem usa o sistema, quem usa a solução que a gente está entregando no final das contas? É o médico. Então eu tinha que atender essa visão de eficiência que está sendo buscado pela gestão do hospital, gestão da clínica e por aí vai. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que entender que quem vai usar aquele produto,
que eu estou entregando é o médico que está lá no dia a dia atendendo um paciente, uma pessoa que chegou ali para realizar uma consulta. Então é muito importante você perceber, você ter essa clareza de quem é que está comprando e quem é que está usando o seu produto, o seu serviço. É interessante falar sobre isso, porque é basicamente isso que o Lucas trouxe, né? Quando a gente fala lá no Fit for Purpose sobre essa perspectiva do ser adequado, né, ao propósito, é o propósito de quem? E isso vai mudar de acordo com o grau de... o prisma que a gente coloca nessa equação. Então, por exemplo, se eu sou uma área meio dentro de uma organização, o meu cliente vai ser os meus colaboradores, né, os colegas que trabalham comigo de outras áreas que consomem o meu serviço. Agora, se eu ofereço um produto ou um serviço, eu vou ter lá do outro lado pessoas que pagam essa conta, que a gente também vai colocar na conta como clientes que pagam por esse produto, por esse serviço, e eu também tenho as pessoas que usam esse produto, esse serviço. Então, por exemplo, se eu sou uma massagista, eu posso ter comprado um produto para dar de presente para outra pessoa. Então, nesse critério, eu sou, né, uma cliente que pagou por aquele produto, e a pessoa que está usufruindo do presente, ela se torna também um cliente no fim das contas. Então, é muito importante a gente não se apegar a prescrições de que cliente é só isso. A gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais, né, dentro da perspectiva daquilo que eu entrego, para eu entender com um pouco mais de clareza que é quando que é o cliente que paga, quando que eu preciso olhar para o cliente que usa e como é que é a relação dessas coisas todas em relação ao produto que eu estou construindo ou ao serviço que eu estou oferecendo. Aí entrando até numa parte mais técnica, né? O que você vai ver de artigos, de materiais, começa a vir aqueles modelos de produto e serviço que é o B2B, B2C, B2B2C, começa a vir aquela sopa de letrinhas, mas tudo para tentar explicar e tentar dar essa clareza de qual é o modelo do seu negócio e como é que você trabalha. E aí, traduzindo, para também não deixar só a sigla, o B2B é business to business, então é de negócio para negócio, uma empresa que vende para outras empresas fazerem alguma coisa. O B2C, business to client, então você está vendendo direto para o seu cliente, direto para o consumidor final do seu produto. E o B2B2C é quando você tem um negócio que vende tanto para empresas, de empresa para empresa, quanto você pode vender direto para o cliente final ali. Você pode passar direto a atender quem consome aquele produto ou serviço. Então, é interessante você ver ou você entender, ter clareza de qual é o seu tipo de negócio, como é que você atua. Uma coisa é certa só, né? Que a gente não pode olhar só para uma coisa. Então, olhar só para o usuário e não olhar para quem paga a conta, a gente acaba ali agradando um e perdendo de fato quem investe naquele produto. Ou olhar só para quem paga a conta e não olhar para quem usa o produto, a gente acaba perdendo a mão ali em relação a, de fato, ganhos e aprendizados sobre o uso do produto. Então, gente, a dica é: aprenda sobre aquilo que você entrega para você enxergar quando que é o prisma que você olha para quem de fato paga pelo produto e nesse momento essa pessoa é cliente, e quando que é o prisma, se for o caso, para quem usa o produto. Aí nesse momento essa pessoa é cliente também. E tem essa discussão é muito boa, é uma discussão que sempre acontece quando eu estou na aula de Design Thinking, porque a gente tem um case lá, que é, resumidamente, assim, uma empresa fabrica umas luvinhas de monitoramento de pressão, batimentos cardíacos e coisas do tipo, que deveria ser vendida para os hospitais, para poder ajudar no processo de visitação dos pacientes, etc e tal. E aí, eis que em determinado momento, o hospital não quer comprar porque falou, olha, eu já comprei, já abasteci aqui de suprimento por sei lá quantos anos, né? Já comprei material suficiente para muitos anos, já contratei pessoas que fazem isso, eu não quero substituir. Então, aí fica bem nítido essa diferença do usuário pro cliente, né? O cliente ali era o hospital que deveria comprar aquele material, aquele produto e não quis, não foi interessante para ele, mas pro usuário era algo incrível, era muito mais confortável, enfim. E aí, o ponto aqui que a gente gosta de falar, olhando pro produto na aula, é que chega um momento em que talvez a gente precise revisitar qual o propósito que a gente tem ali para o nosso produto, né? Então, ali olhando para o primeiro diamante de entendimento do Design Thinking, a gente precisa
olhar numa outra perspectiva e falar assim, ok, eu tenho um produto e eu olhei para o lugar errado. Para onde eu preciso olhar agora? O que eu preciso adaptar para fazer com que esse produto não seja mais dispensado ou descartado porque eu não consegui entender bem quem era o cliente, quem era o usuário. Então, vocês foram falando, me lembrou esse case na hora e um pouco desse exercício que a gente faz, que é para poder entender mesmo qual que é o melhor momento onde eu entendo quem usa, entendo quem compra e consigo ter uma proposta de valor interessante o suficiente para que esses dois players aí consigam ficar interessados pelo produto. Enfim, foi não é puxando sardinha pro meu lado não, mas lá no treinamento de Fit for Purpose, eu também falo desse case. Eu achei incrível, porque a gente não combinou. Eu também falo sobre esse case, e eu falo sobre esse case no momento do treinamento, onde a gente dá para as pessoas que gerem produtos ou serviços uma fórmula do que eles podem fazer. Então, nesse caso, o propósito inicial desse produto, ele era fornecer monitoramento de pacientes que estavam na UTI dos hospitais. Só que eles ofereceram isso para os hospitais. Então, quem usa o produto estava super interessado, mas quem pagaria pelo produto falou, mas toda a UTI já é voltada para fazer o monitoramento do paciente. E aí, quando a gente está nesse momento da jornada do produto, o que eu faço com isso? Então, lá no Fit for Purpose tem toda uma parte do framework, que para quem quer saber aqui um pouquinho mais, que a gente olha na matriz de segmentação, onde eu olho para isso e falo, opa, eu posso aqui descobrir novos propósitos, eu posso descobrir novos clientes, eu posso descobrir uma mudança no meu produto para atingir outro público que eu não mapeei ontem. Mas é bem legal quando você tem uma visão muito clara de que, na verdade, o seu produto ele serve para resolver um problema. E uma vez que aquele problema está exposto, eu consigo me adaptar a diversos cenários de uma forma muito rápida. E aí que mora, ao meu ver, o grande problema da grande maioria das organizações. A gente não sabe qual é o problema que o nosso produto ou o nosso serviço ele resolve. Então ele está conectado a uma estratégia que às vezes ninguém sabe o porquê que aquela estratégia existe, ninguém sabe o porquê que aquele produto existe, de fato qual é o problema que ele resolve, e aí a gente fica tentando aqui cavar um monte de resultado, alavancar aquele produto de uma forma às vezes desordenada, sem a clareza dos porquês. Bem básico, descobrir quais são os porquês das coisas. E tem um jeito legal de trabalhar isso, é legal que vocês estão trazendo um exemplo muito bom, muito prático, mas isso se aplica a qualquer negócio, tá? E parece assim, meu Deus, isso tem que ser uma empresa muito rebuscada para fazer toda uma estratégia de estudar o cliente e tudo mais. Não, acho que quando você muda a forma de você atuar, quando você para de tentar oferecer seu produto simplesmente porque você tem ele construído e passa a tentar resolver um problema, isso muda muito a forma do jogo. E aí eu vou trazer um exemplo meu prático de outras coisas. Eu gosto de andar de skate. E nessa de andar de skate, eu tinha um longboard e gostava de andar ali quando eu tava em São Paulo, andar no Ibirapuera e tudo mais. Falei, quero um skate diferente. Vou numa loja para experimentar. E ao chegar na loja, ele tem vários tipos de skate lá. Se ele estivesse trabalhando num modelo de só vender o skate pra mim, ele ia falar, beleza, o que tu quer? Eu quero um skate. Mais ou menos quanto tu tá querendo gastar aqui pra comprar um skate? Tem um de tanto a tanto aqui, de 600 a 800 reais pra comprar um skate. Entre 600 a 800 é esse aqui, o modelo mais básico, acho que vai te atender bem e etc. Mas quando eu cheguei pra comprar, o que ele tinha? Ele começou perguntando, tu tá afim do skate? Mas tu já sabe andar? Eu falei, já sei andar, mas eu costumo andar de longboard, tô querendo um negócio diferente. Ele, diferente como? Tu quer fazer manobra? Não, eu quero, dar um rolê passeando, um negócio assim. Eu vi um simulador de surf, me interessa. Ele, simulador de surf. Tu vai andar aonde? Eu vou andar lá no Ibirapuera. Mas tu anda em pista? Ou vai ser só no parque? Não, só no parque. Pra andar só no parque, que é mais caraquento, parece asfalto. Então, nesse tipo aí, esse skate aqui é muito melhor, porque ele é mais largo, é mais estável, ele vai ser legal para esse tipo de rolê que tu quer fazer, que é pegar o skate no final de semana, colocar no parque e andar naquele tipo de pista. Agora, se for para um piso mais lisinho, para tu dar manobra, etc., aí tem esse aqui. Olha como ele me vendeu um skate de um jeito completamente diferente e a gente nem discutiu o preço. Então, quando ele falou do skate, eu falei, beleza, quero esse. Aí, a parte de quantas vezes eu parcelei é outra história, a gente vai depois num outro papo. Mas é uma visão muito diferente de como você oferece seu produto. Então, ele não estava simplesmente me oferecendo um skate. Ele perguntou o que eu queria fazer, qual era a minha experiência com aquele produto, que tipo de problema eu queria resolver. Eu não queria ser um atleta profissional, era um passeio casual, andar no parque. Onde é que eu vou usar o skate? Olha a quantidade de perguntas que ele fez sobre o que eu queria fazer com o produto, que problema eu queria resolver, antes dele me apresentar uma opção ou uma solução que ele tivesse na loja. Então, você pode fazer isso com determinação
determinado não, com qualquer tipo de produto que você tiver para vender, desde que você esteja disposto a perguntar e não simplesmente empurrar a sua solução, seu produto para alguém goela abaixo. Gente, como que vocês fazem, pergunta curiosa, na prática, no dia a dia de vocês, para identificar o problema que a gente precisa / quer resolver? Por que eu tô perguntando isso? A gente fala muito disso, mais uma vez, quando a gente fala sobre o design centrado no ser humano, né? E é um processo investigativo muito robusto para poder conseguir chegar num lugar de, olha, é esse o problema, que nem aquela citação, sei lá gente, se isso foi Ford que falou, tá? Mas enfim, dizem por aí que ele falou isso. Que falaram na boca miúda. Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam cavalos mais velozes e não um carro. Como que é para vocês esse processo do entendimento do problema, de descobrir que de fato o problema a gente está tentando resolver, a gente quer resolver? Queria saber na prática, tem alguma dica, como que funciona? Antes da Sami entrar com a teoria aqui do Fit for Purpose, certamente ela vem, para mim tem uma forma prática, e eu aprendi isso também na época que eu trabalhava com o cliente de médicos e hospitais e tudo mais, que é assim, como é que seu cliente se vira sem você? Porque ele já resolve o problema dele de alguma forma. Ele vai trabalhar de alguma forma. Ele não é porque você criou um produto, a menos que você esteja realmente criando uma necessidade, assim como o Steve Jobs fez lá para lançar um iPad, um iPhone e tudo mais. Mas se não, uma forma clara de você observar o que você deveria resolver é como é que ele faz, como é que ele se vira sem ter a sua solução. Pensando no médico, e aí era bem difícil, porque você está entregando uma solução informatizada para um médico atender um paciente. Só que o médico se vira sem você de um jeito muito prático. Ele tem uma receita médica, um papelzinho que ele responde com caneta. Então isso fazia com que eu e meu time tivéssemos que pensar em soluções muito simples. Porque se for complexo demais, se for muito difícil de usar e atrapalhar ele no atendimento, ele vai simplesmente deixar o computador de lado, pegar a caneta dele, ele consegue atender igual, ele consegue responder igual. Então você precisa entender que problema você quer resolver e como é que seu cliente se vira sem você. Que alternativas ele tem? É mais fácil? É mais difícil? É muito mais completo? Muito mais complexo do que o que você está oferecendo? Já é uma boa forma de você saber se está indo numa direção boa ou não. Eu claramente ia falar do Fit for Purpose, então para mim existem várias formas de fazer isso, e existe uma forma já muito estudada no mercado, consolidada, que é a ferramenta do Fit for Purpose, que é você descobrir quais são os propósitos daquele usuário, daquele cliente ao usar alguma coisa e até mesmo ao não usar. Então, às vezes, a gente também acha que o Fit for Purpose ele pode ser aplicado só para produtos que já são conhecidos, mas não, já aplicamos várias vezes para descobertas de mercado e a gente conseguir penetrar, às vezes, em lugares que os concorrentes daquele lugar especificamente não entravam. Então, quais são os problemas que ninguém resolve? Isso tudo é uma forma da gente olhar também e descobrir problemas, mas o básico é observar, gente, entender, que nem o Lucas falou, qual é o problema hoje que essa pessoa tem e o que a gente pode fazer para torná-lo cada vez menor aquele problema, resolver aquele problema de uma forma mais simples, mais fácil. E essa que é a grande sacada que as empresas se perdem, porque a gente às vezes até sabe qual é o problema que o nosso cliente tem, mas a gente quer fazer aquilo pela perspectiva do negócio e não pela perspectiva do cliente. Às vezes resolver o problema do cliente, é o caso da empresa que a gente acabou de falar no case, resolver o problema do cliente é muito simples. O cliente quer uma solução muito simples, mas a gente, enquanto empresa, torna isso complexa porque a grande maioria das empresas tem relações complexas por trás suportando aquela empresa. Então, descubra qual é o problema do cliente que a gente quer resolver, qual é o propósito dele, e aí a gente consegue criar aqui uma lista de problemas que a gente consegue ajudar associadas a esse propósito. Tem uma forma de explicar isso que é legal, que quem me ensinou isso foi Danilo Risada. Ele já participou do Love the Problem, Danilo Risada, grande pessoa. Adoro esse cara. E ele traz, né, uma explicação muito básica, assim, de 3 grandes variáveis, que é a hipótese, o problema que você quer resolver, e a métrica que prova que o problema foi resolvido. E no fluxo tradicional, normalmente é nessa ordem que você traz. Qual é a hipótese que eu tenho? Eu quero provar essa hipótese para resolver esse problema aqui, e é assim que eu vou medir para saber se eu cheguei no lugar ou não. Mas para você mudar mesmo o jeito de processar a informação na sua cabeça, você precisa inverter um pouquinho a lógica, que é, qual é o problema que eu quero resolver? Como é que eu sei que ele vai ser resolvido? Qual é a métrica? E aí, por fim, você diz, então eu vou testar tal coisa. Esse então eu vou testar tal coisa. No final, depois que você formata o problema, faz toda a diferença na forma que você pensa. Não à toa, nosso podcast aqui chama Love the Problem, porque a gente já ajustou o nosso modelo de pensar antes de
saber se aquela hipótese é boa ou ruim, antes de julgar se aquela hipótese vai funcionar ou não, eu preciso entender a que problema ela se destina. Antes de passar para a Sami, queria até deixar uma dica de livro. Acho que é legal, né, Flo? A gente deixando dicas aqui ao longo da conversa. Tem o livro Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução, de Uri Levine. Acho que é Levine que fala. Deve ser, né? Não é brasileiro, então. Uri Levine, que é um dos cofundadores do Waze. E é legal ele contando um pouco dessa história de como você deveria observar ou trabalhar orientado a resolver problema e não empurrar soluções. Tem uma ferramenta, já que a gente falou aqui do nosso amado Danilo, tem uma ferramenta muito boa que foi criada pelo Danilo, que é chamado Tanque de Decantação. Inclusive, não sei se ainda existe, mas tinha um PDF aleatório por aí perdidos nas redes sociais sobre o Tanque de Decantação. Quem não achar, pode procurar na Amazon. O e-book está disponível na Amazon para baixar. Que fala com uma ferramenta muito simples que a gente descobre essas coisas, de como é que a gente consegue afunilar desde o nosso objetivo enquanto empresa ou enquanto time, até descobrir quais são os problemas, como é que a gente correlaciona isso com as métricas, e a gente consegue ir afunilando como se fosse um funil, até chegar naquele ponto que é o mais importante a ser resolvido. Então, eu sei que o Fit for Purpose aqui é uma ferramenta mais robusta, o tanque de decantação pode ser uma primeira análise para a gente entender se, de fato, aqueles problemas que a gente acredita que os nossos clientes tenham, eles se conectam com os nossos objetivos enquanto empresa, com a nossa estratégia, e se a gente consegue medir esses problemas e dar seguimento a eles. Então, vale muito a pena procurar o tanque de decantação por aí. A gente pode falar sobre isso lá na nossa comunidade Love the Problem. Então já fica aqui o convite para vocês participarem da comunidade Love the Problem, que é muito legal. Por que as empresas talvez tenham esse bloqueio ou essa dificuldade de conectar o problema que precisa ser resolvido com a estratégia que elas têm? O que acontece no meio do caminho, na visão de vocês? Se acontece, tá? Eu tô inferindo aqui que acontece. Se acontece de fato, o que vocês entendem? Por que isso acontece? Essa pergunta é muito boa. E hoje eu estava numa aula com o Toledo e um aluno fez uma pergunta muito parecida com essa, assim, de mas aí quando você chega nos altos executivos, você não consegue mais trabalhar muito com hipótese. Por que será? E aí tem a ver até com a forma que a gente é educado. Então você, enquanto criança, pergunta muito por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você vai, menino, só aceita que é assim. E você vai me perdendo esse jeito espontâneo de ir explorando o porquê das coisas. E aí você passa a ter um mundo de muito mais certezas. E conforme você vai crescendo, não só na vida, mas principalmente na sua carreira, e você pega um cargo de gestor, você precisa dar certeza para as pessoas, você precisa dar direcionamento, e você é cobrado por ter a resposta, você precisa se colocar nessa posição. Mas ter a resposta não necessariamente precisa ser preso em uma certeza. Você pode formatar a sua visão clara de objetivo, você pode dar o seu drive para o time, seguindo esse formato que eu falei de inverter a ordem. Então, naturalmente, o mundo e a sociedade e a forma que a gente é educado ensina a gente a pensa numa solução primeiro, que resolve um problema, e depois como é que tu vai medir isso. Então, dá para você fazer invertendo isso, de dizer, eu quero resolver esse problema, eu vou impactar esse número, eu vou medir dessa forma, e para isso eu tenho essas possibilidades. Então, dá para fazer mudando um pouquinho do seu modelo de processar a informação, mas naturalmente a gente é forçado para ter a resposta para tudo. O que nesse modelo que inverte a ordem, você não deixa de responder, você continua respondendo, mas você abre um espaço de conversa muito maior para que outras pessoas possam trazer uma solução melhor que a sua. Quando você parte da solução, é difícil de alguém interagir, agregar ou mesmo contrapor a sua informação ali, porque você já vem com ela toda construidinha, arrumadinha, amarradinha, ela já está toda pronta para ser executada. Quando você traz naquele formato. Quando você parte do problema, não. Por mais que você tenha uma proposta toda formatadinha, desenhada para resolver o problema, você abre espaço para que outra pessoa enxergue o problema por uma perspectiva diferente e aí ela possa propor uma outra solução. E aí essa discussão vai além. Isso é muito poderoso, parece simples, mas só esse jeitinho de inverter a lógica é muito poderoso. Eu acho que o que eu enxergo no meu dia a dia é que a cerejinha do bolo está exatamente nesse ponto que o Lucas trouxe. A grande maioria das empresas, elas são construídas para oferecer soluções. Então, eu vou criar uma empresa de um app para oferecer o serviço de restaurante online. Eu vou criar uma empresa para oferecer aqui mais opções de mobilidade urbana. A empresa, ela nasce para resolver
com soluções ali muito claras. Aí o que a gente esquece de fazer é transformar essas soluções em problemas. Então o app, por exemplo, para oferecer mobilidade urbana, ele quer o quê? Ele quer desafogar o trânsito de grandes centros, ele quer oferecer os serviços com conforto. O que aquele app ele tem por trás que ajuda a conectar com problemas do cliente? Então, na hora que a gente conecta uma estratégia, sai de uma estratégia de empresa voltado para a solução e a gente começa a ter uma perspectiva de qual é o problema que essa solução resolve, a gente consegue conectar melhor aqui a necessidade de até mais clientes ou outros problemas que a gente não tinha mapeado antes. Mas, desculpa falar de novo daquilo, né, da palavra do Fit for Purpose, essa é uma coisa que a gente aprende no início da aula do Fit for Purpose, que é parar de olhar para o cliente só pela perspectiva de oferecer soluções para eles e começar a olhar para eles como uma grande caixinha de vários problemas, de várias características diferentes que a gente pode ofertar soluções ali. E aí a solução ela passa a ser secundária. Então a grande sacada é virar esse prisma. Eu sou uma empresa que tem uma solução, certo? Mas essa solução resolve esse problema. E esse problema, e aí que mora também outro ponto importante, a gente sabe que resolve esse problema a partir dessa métrica, pela perspectiva do cliente. Que é outro grande gatilho aqui das organizações. Quando a gente começa a falar de métricas nas organizações, a grande maioria delas só tem métricas que impactam o seu negócio. Então, eu tenho aqui um faturamento, eu tenho uma receita, eu tenho só métricas que olham para si enquanto empresa. E eu tenho poucas métricas também que olham para o problema. Então, será que esse cliente que tem esse problema, a gente tem uma métrica que diz se esse problema está sendo resolvido ou não? Então, a gente foi ensinado o tempo todo, até nas disciplinas, eu me lembro das minhas disciplinas na faculdade de tecnologia, a gente está o tempo todo criando solução na tecnologia. Não tem nenhuma disciplina que chegue e fale, vamos olhar para o cliente. Não existe isso nas faculdades. Não sei se hoje em dia, tem 2 anos que eu me formei só, sou muito nova, então tem 2 anos que eu me formei. Não sei se hoje em dia as disciplinas já evoluíram para trazer essa visão de cliente também. E vamos falar sério, né? Praticamente todos os negócios, hoje a grande maioria dos negócios tem tecnologia como core para entrega de alguma coisa. Então, acho que se a gente começa a mudar esse prisma, de parar de olhar para a solução que eu ofereço e começar a conectar de essa solução resolvo tal problema, e eu sei que esse problema foi resolvido a partir desse número, eu acho que a gente começa a inverter essa dualidade. Porque vai começar a aparecer, vão perceber que existem mais problemas, né, que uma mesma solução pode resolver, e aí, a partir daí, observar que podem existir mais soluções, e assim sucessivamente a gente entra num ciclo virtuoso de resolver problemas e encontrar soluções. Só para trazer um ponto, Flor, sobre isso, e uma alternativa, assim, a gente tá falando do Fit for Purpose, mas tem outras formas de você pensar, e uma que eu gosto muito, para você treinar o seu cérebro a inverter a ordem, é você usar, por exemplo, o Jobs to be Done. Jobs to be Done é uma boa ferramenta para você aplicar esse modelo de pensar primeiro no problema a ser resolvido e aí você trazer perspectivas. Se você parar para pensar, isso faz com que você fure até mesmo o seu modal de trabalho. Pensa assim, trazendo um exemplo de Jobs to be Done. O que eu quero fazer? E aí tô lá, Netflix, eu quero entreter as pessoas. Então, qual é o problema que você está tentando resolver? Quero resolver, sei lá, um problema de tédio, de ócio, um problema de entretenimento, de sei lá, conexão. A pessoa quer consumir um conteúdo. Opa, mas para consumir um conteúdo, não precisa ser só o Netflix. Eu posso consumir o conteúdo do Netflix. Eu posso ler um livro. Eu tenho aqui a Sami, leitora ávida. Eu posso, sei lá, jogar um videogame. Eu posso jogar um jogo de tabuleiro. E aí, olha como isso vai ampliando a sua visão ao ponto de... Então, seja mais específico. Qual é o problema que você está tentando resolver? Não é só entreter uma pessoa, não é só o problema de tédio. Eu quero resolver um problema de tédio, mas para a pessoa resolver coisas em grupo. Em grupo continua sendo a série. Talvez o livro já não faça mais tanto sentido, mas um jogo ainda resolveria. Mas eu quero que seja em grupo, mas que não envolva telas. Opa, peraí, eu comecei para um cenário totalmente diferente. Não dá mais para ser um videogame. Se não envolve tela, não pode mais ser também um filme, uma série. Então, o que eu tenho de possibilidades aí? É um jogo de tabuleiro. É como você vai formatando o problema e afunilando o problema, vai te mostrando possibilidades diferentes, ao invés de você vir. Eu quero construir um jogo de tabuleiro, vende aí para as pessoas. Quando você parte desse
amplo, você vai entendendo, inclusive, quem são as pessoas ou as empresas que também resolvem aquele problema e que tem outras soluções para entregar e por aí vai. E vai também mostrar outros problemas que talvez você não tinha nem imaginado que você consegue resolver com aquela solução, né? Então, e aí, talvez você nem queira resolver. Exatamente, talvez você nem queira resolver. E aí a gente entra muito num viés de validação, né? A gente começa o processo de validar esse problema, que o nosso problema realmente é é estranho ficar falando problema, realmente é um problema. Mas a possibilidade de ter várias soluções para aquele problema caracteriza ele como um problema de fato. Mas o que mais valida um problema? Olha, esse problema existe e ele é bom, né? Do ponto de vista estratégico, ele funciona, é bom, vamos assumir na nossa estratégia. Como que eu consigo validar? Por exemplo, investimento, se desperta vontade de investimento, alguma coisa do tipo, como que eu valido um problema? É isso que eu tô tentando. Boa. O que a gente faz uma ferramenta muito simples mesmo inicialmente, que é a relação de impacto, né, que aquele problema vai causar para o meu usuário, para o meu cliente, o impacto dele em relação às necessidades do cliente versus esforço de resolver esse problema. Então não adianta nada eu ter um problema que ele tem um impacto muito, muito baixo, um esforço muito alto. Eu não vou priorizar isso para fazer. Eu posso até resolver isso um dia, quando ele se tornar um impacto mais relevante. Então, de uma forma muito simples, cara, o que esse problema aqui, o quanto da minha base ele impacta, ou qual é o meu potencial número de clientes novos que esse problema vai impactar. Então, pode ser número de clientes, pode ser percentual de dinheiro, né? Às vezes a gente já tem ali uma consciência muito grande de quanto que esse problema ele pode trazer de dinheiro para dentro da empresa. Então, isso também ajuda nessa visão de impacto. Impacto é como que isso vai chegar no meu cliente. E esforço é o quanto tempo eu vou levar para resolver esse problema. E essa que é a grande sacada, porque a gente não associa essa visão e a gente acaba priorizando, às vezes, resolver problemas que o esforço é muito grande. Mas a gente continua olhando o esforço pela perspectiva de solução. Quando eu mudo essa perspectiva que tá bom, desse esforço muito grande aqui, qual é a parte mais importante desse problema? O famoso, né, Pareto, que é o que eu consigo resolver mais rápido para impactar o maior número de pessoas? Ou existe uma forma de eu resolver isso que tenha uma solução diferente da solução que eu estou mapeando hoje? Quando a gente olha para nível estratégico e a gente olha para essas hipóteses estratégicas, a gente está olhando para isso basicamente, para poder priorizar se essa hipótese ela deve ser levada para dentro da minha empresa para eu conseguir trazer mais corpo para ela, para eu pesquisar com mais clareza, para eu de fato ir buscar informações sobre esse problema, como é que esse problema acontece, quantas pessoas de fato são impactadas e tudo mais. Então, num primeiro nível estratégico, ainda lá em cima, no campo das ideias, das hipóteses estratégicas, eu tenho essa visão já muito clara, que eu tenho alguma coisa aqui que parece ser muito relevante, tem um impacto muito alto e o esforço é baixo, o esforço é médio. Vamos botar isso para dentro para um time testar, para entender se isso existe mesmo? E uma vez que a gente valida se isso existe mesmo, e tem várias formas de fazer isso, a gente pode descartar essa hipótese da forma como ela foi concebida. Então, cara, não faz sentido olhar para isso, não conecta com o nosso propósito, não vai fazer sentido. Ou eu posso ter uma fatia diferente, que isso faz sentido, mas não desse jeito. A gente tem que repensar aqui uma solução. Ou repensar a conexão com os nossos clientes. Não são esses perfis de clientes, são outros perfis de cliente. Mas lá no início da estratégia, a gente já olha para isso dessa hipótese estratégica por esse viés. E é muito achismo ainda, né? Porque eu ainda não tenho dados consolidados que me afirmam se aquilo faz ou não faz sentido. Então, eu preciso, uma vez de uma análise preliminar, dado, né, o conhecimento das pessoas que estão envolvidas nessa estratégia, eu desdobrar isso para um time que vai se aprofundar um pouco mais e buscar informações que corroboram ir ou não seguir em frente com essa hipótese estratégica. Bem completo. Sami agora deu aula. Mas ele numa visão até mais simples da coisa, assim, de como é que você valida um problema? Eu diria que perguntando. Cara, isso aqui faz sentido pra você? Não faz? Isso aqui, você pagaria pra resolver esse tipo de coisa? Tá maluco? Isso aqui, eu adoraria ter isso aqui. Eu pagaria não sei quanto pra ter isso aqui resolvido. Então, é uma boa forma de você entender também. Eu acho que tem um livro muito bom também, O Teste da Mãe, que a gente menciona ele várias vezes aqui no Love the Problem, mas que é um livro muito bom mesmo, que fala sobre como você
testar hipóteses, né? Inclusive para sua mãe, que normalmente tende a dizer que tá tudo bem, meu filho, você é lindo. Então, vale a pena você explorar isso, porque perguntar é muito bom. E você passar do óbvio, né? Sair desse óbvio é importante. Perguntar, você estaria disposto a pagar mesmo? E se eu colocasse agora? Mas quanto tu investiria? Mas tu usaria mesmo? E o que tu acha que daria certo? O que mudaria na tua vida se tu usasse isso aqui? Então, você explorar um pouquinho mais do problema, um pouquinho mais daquela situação, do que simplesmente fazer uma pergunta e já inferir que chegou na conclusão e partir para a solução. Hoje em dia é muito prático de fazer isso com a quantidade de dados, ferramentas e acesso que a gente tem. Você consegue fazer isso via Instagram, você consegue fazer isso lançando um formulário do Google, você consegue fazer isso usando a própria inteligência artificial para fazer um teste, uma simulação ali. Inclusive, isso é uma boa forma de usar a inteligência artificial. Não só pedindo para ela resolver um problema que você tem, me ajude a resolver esse problema, mas pedindo para ela explorar que outros problemas você enxerga além desse. Então, uma boa forma de você usar não é só resolvendo uma coisa, mas é testando a sua hipótese e quebrando a sua hipótese. Então, quando você monta uma hipótese para resolver um problema, você pode pedir ela para quebrar a sua hipótese, aí você vai ver quais são os problemas derivados daquilo, que outras coisas podem acontecer. Será que eu estou realmente olhando para o problema mais grave ou tinha um muito maior que eu nem vi? Estou só arranhando ainda o tema e nem tenho profundidade ainda para explorar. Então, tem bastante coisa aqui. Eu diria que uma forma de validar é sair do óbvio e ver se realmente tem alguém que se interessa por aquilo. Simples assim. Bom, problema validado. A gente já entendeu se tem alguém que pagaria, se a gente está seguindo esse fluxo de pensamento que deveria ser o fluxo a ser seguido, se a gente avaliou essa conexão com estratégia. Muito bem, a gente teve um problema validado. Que tipo de métrica a gente poderia usar para mostrar se a gente resolveu esse problema ou não? Tem alguma... a natureza da métrica, não a métrica em si, né? Que tipo de métrica a gente poderia usar para poder falar, bom, isso aqui me diz que nosso problema ele está sendo resolvido. Está funcionando, né? A nossa solução está funcionando. Tem alguma que vem à mente de vocês? Eu acho que óbvio, gente, que as métricas elas vão variar de acordo com a característica de cada negócio aqui, tá? Mas uma métrica muito boa é métrica, por exemplo, se a gente gosta muito de usar a ferramenta do Hotjar para conseguir validar se as pessoas vão passar a acessar alguma coisa nova que eu vou oferecer ou não. Então, essas métricas de uso, né, sobre uma hipótese que a gente vai testar. Porque testar a hipótese é validar se esse problema, ele existe ou não, de fato, tá? Então, o Hotjar é uma ferramenta muito boa quando a gente está falando de produtos digitais, para dizer se o uso daquilo ali, de fato, tá aderente ou não. Existe uma métrica que a gente usa muito, que a gente fala bastante, que é a gente ofertar a solução sem ter a solução ainda. Então, eu oferto a solução, coloco ela no ar, em algum lugar muito simples e falo, olha, clica aqui e manda um e-mail se você tiver interesse em tal coisa. E a gente vê ali a quantidade de interesse sobre aquele assunto. Então, existem pequenas métricas que são... podem funcionar para qualquer característica de negócio que ajude. Mas o mais importante é descobrir qual é esse problema e descobrir métricas que associam a esse problema. Então, por exemplo, se o meu problema é criar um aplicativo, criar alguma coisa que ajude a resolver o problema na mobilidade urbana. Quais são as métricas que me dizem se esse problema está sendo resolvido ou não? Quantidade de pessoas que resolveram, né, o problema da mobilidade urbana. Então, por exemplo, que pediram algum tipo de transporte e concluíram, né, a viagem com esse transporte. A gente associar métricas mesmo de usuário relacionadas a esse problema. Não sei se o Lucas já viu outra coisa... Eu ia trazer nessa linha de você precisa entender o tipo de problema que você está resolvendo e quando é métrica de consumo, né? Você vê, as pessoas estão consumindo aquele seu produto. Se você coloca alguma coisa para vender, tem gente pagando por isso, não deixa de ser um consumo também. Então a gente acaba chegando sempre nesse ponto. As pessoas estão satisfeitas com a sua solução, porque às vezes tem muita coisa que resolve problema aí que você usa e reclama. Meu Deus do céu, como isso aqui é ruim. E tudo mais. Então, assim, resolve o problema, resolve, mas as pessoas estão falando mal. Então, você precisa entender como é que está a satisfação das pessoas ao utilizar a sua coisa. E a recomendação, o quanto o seu produto viraliza e tudo mais. Então, são coisas que você pode observar. E aí, sem entrar em nada muito
específico de métricas, mas eu diria que é nessa linha da SAMI de você medir algo que mostra que está servindo. Se for mobilidade urbana, tem que resolver algum problema. Qual é o problema? É porque demora muito para eu chegar no trabalho? Então, minimamente, a sua solução tem que ser mais rápida do que a outra proposta. Ah, é para ser mais barato? Então as pessoas têm que gastar um pouco menos. Ah, para ser mais confortável? Então não me interessa o tempo nem o dinheiro. Me interessa a satisfação da pessoa se foi mais confortável. Vou te oferecer um ar-condicionadozinho, ó, sossego, você vai relaxado, transporte pela cidade. Não interessa se tiver engarrafamento. Então, a depender de qual é a dimensão do problema que você está tentando resolver, você medir se chegou ao resultado esperado ali de acordo com a parte do problema que você resolve. Pode ser que a sua solução não seja a mais barata, mas é a mais confortável. E não é a mais rápida. E não é a mais, sei lá o quê. Enfim, você precisa entender que dimensão você está resolvendo para medir certo. Senão, você pode achar, ninguém está comprando a minha solução super confortável. Então, talvez porque não é esse o problema das pessoas. Não é sobre conforto. É sobre velocidade do ponto A ao ponto B. E você está tentando investir em conforto e não é isso que as pessoas querem. Então, beleza, mede aí a próxima coisa, ajusta a tua métrica para saber se está funcionando e vai. Então... Ó, e eu e Renan, que é outro consultor aqui da Nauer, estávamos trabalhando num outro cliente e a gente estava com o dever de casa de criar aqui um monte de métricas que pode nos ajudar a testar hipóteses nesse cliente. Gente, a inteligência artificial, nesse caso, ajuda muito. A gente colocou exatamente qual era o problema que a gente tinha e pediu para ele nos trazer uma lista de métricas com as explicações e onde ele tinha noção de que essas métricas eram utilizadas. E isso ajudou a gente a ter uma visão muito ampla, que é, caramba, olha esse daqui, a gente não tinha pensado por essa perspectiva. Então, por exemplo, vamos fazer um teste AB aqui de uma funcionalidade. Putz, que legal, tem gente que testa esse teste AB e faz desse tal jeito aqui, e a gente não tinha pensado. Então, a inteligência artificial ajuda até nessa conexão, que é dado qual o problema, como é que o mundo está olhando para esse problema? O que o mundo está oferecendo aqui de métricas que nos ajudam a corroborar esse problema? Lembra, né? A gente está em 2025, a gente raramente vai criar coisas novas. Então, nada mais justo do que se aproveitar daquilo que a inteligência artificial nos oferece para conseguir estruturar cada vez melhor esses testes de hipótese e esses problemas que a gente tem. E antes de descartar, só falando de métrica ainda, antes de descartar seu problema porque não deu para medir, às vezes é só a métrica que não é boa. Tenta uma outra antes de descartar. E se eu medir tal coisa? E se eu medir tal coisa? Como eu dei o exemplo aqui do transporte. Você está pensando em custo, mas às vezes não é custo, é velocidade. Às vezes é conforto, às vezes é outra coisa. Então experimenta também medir o problema de perspectivas diferentes, pode ser uma boa. A Flor vai matar a gente por causa do tempo, mas sinto muito, já é muito assunto legal. Lá no Fit for Purpose tem uma parte do framework que fala sobre os critérios de adequação, que são as coisas mais comuns que os clientes utilizam na hora de consumir um produto ou um serviço, né? E isso pode ajudar muito a gente conseguir tangibilizar essas métricas. Então, se, por exemplo, minha questão era conforto, cara, o que tem lá? O que a grande maioria dos clientes que buscam conforto, eles olham, será que tem alguma métrica associada a isso? Então vale a pena muito entender isso. Por que o cliente, né, o que ele usa para tomada de decisão na hora de consumir alguma coisa? E aí a gente descobre métricas em cima disso. Excelente. Muito bem, não vou matar ninguém não, tá tudo sob controle, mas a gente vai se encaminhar para o final do episódio. A gente falou muito na perspectiva dos clientes no início, né, de como a gente ter essa visão, quem é o cliente, como identificar, por que ele tem que estar ali no centro de tudo. Depois a gente trouxe o conceito do problema, o quão importante a gente saber o problema, identificar quais os problemas a gente quer resolver. E aí, eu queria agora perguntar para vocês, para o cliente, o que muda quando a gente passa a entregar olhando para o problema e não para o escopo? Não começa pelo escopo, começa pelo problema, assim. O que mais muda para o cliente? Bom ponto. Eu diria que muda a experiência. E a experiência faz toda a diferença quando você é bem atendido. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Quem não gosta de ser bem atendido? Em qualquer coisa que você vai. Então, você vai comprar um sapato. Aí você fala, eu quero comprar um sapato aqui. E aí o vendedor pergunta, calça quanto? Toma aqui um tênis. Diferente de você ir comprar um sapato e perguntar, você vai usar o sapato pra quê? Eu vou correr. Você corre há quanto tempo? Eu corro há tanto tempo, mas eu sinto uma dorzinha no joelho. Então esse sapato aqui, de placa de carbono, pode não ser muito bom, porque ele te devolve muita propulsão, pode machucar teu joelho. Talvez esse tipo de sapato seja muito melhor. E olha como ele está perguntando como eu vou usar, para que eu vou usar. Então,
eu diria que quando você vai nessa visão de problema, quando você vai além, a experiência muda muito. E aí, para fechar, isso vale para todo tipo de serviço. Por exemplo, o Diego, que trabalha em um dos clientes que eu estou atendendo agora, ele até falou isso: gente, estou até perplexo aqui, eu chamei um rapaz para consertar uma coisa aqui na minha casa, ele não só veio, fez o serviço, consertou, como ele limpou tudo e ainda deixou um bombonzinho para mim de agradecimento com o cartãozinho dele para eu chamar na próxima. Eu falei, olha como ele tá preocupado. Diego trabalha home office, como nós, então ele tá lá em casa, mas ele tá no computador. Imagina se esse cara vai lá, faz o serviço, beleza. Ele foi lá, fez o serviço dele. Foi por isso que ele foi pago. Sei lá, trocar uma torneira, por exemplo. Mas ele deixa ela tudo quebrado porque ele usou a furadeira e fica um monte de pó. E aí a pessoa que tá lá trabalhando já tá pensando, ah, meu Deus, eu resolvi um problema, agora eu tenho outro. Tenho que voltar para limpar a pia e tirar toda a sujeira. Então ele foi além, ele pensou na experiência. Ele tá ali, não é só para trocar uma torneira. Ele tá ali para resolver o problema de um vazamento e deixar o negócio em ordem. Então ele foi lá, trocou a torneira, limpou e ainda deixou, vamos lembrar assim, fez um over delivery aí, né? Vamos usar os termos em inglês, fez um over delivery e deixa o cliente super satisfeito. Então, acho que quando você realmente está conectado nessa parte de o que seu cliente está querendo de fato, você entrega uma experiência muito melhor em todos os aspectos. Eu vou falar, né? Quero já conhecer essa pessoa que o Diego recebeu na casa dela, porque eu tô precisando disso aqui. Eu quero. Gui, tira uma foto do cartãozinho pra gente compartilhar. É isso aí, Diego, manda aí. Eu acho que além disso, tem um outro viés que a gente pouco se conecta, que é essa percepção do cliente, né, de que, cara, tem alguém ali do lado genuinamente preocupado comigo, de alguma forma. Existe um outro viés que é sobre a conexão com esse cliente. Então, da próxima vez que eu precisar fazer alguma coisa com esse cliente, algum tipo de pesquisa, por exemplo, ou pedir para ele testar alguma coisa para mim, que acontece, esse cliente ele vai se sentir ali próximo a mim e dificilmente vai recusar. Então, tem uma empresa, infelizmente eles fecharam no ano passado, que fazia carteira de uso, que eu comprava muito a carteira deles. Por quê? Porque eles mandavam um e-mail que parecia que era pra mim, que era pessoal, sabe? Eu ficava tão envolvida com os e-mails do Batman. Batman era o cachorrinho que enviava os e-mails dele. Que toda vez que eles mandavam e-mail para alguma coisa, eu abria o e-mail deles para ver quais eram as novidades que o Batman estava contando. Então, você tratar o seu cliente com essa proximidade faz com que ele te dê respostas cada vez mais sinceras e rápidas sobre aquilo que você está oferecendo para ele. Então, fica mais fácil num momento, por exemplo, de recessão, ou em algum problema de mercado, ou uma pandemia, né, que nem aconteceu com a gente há alguns anos atrás, fica mais fácil para esse cliente ele te dar respostas sobre a evolução daquilo que você está oferecendo para ele. Então, além de resolver o problema dele, você mantém esse relacionamento cada vez mais claro e cada vez mais forte com esse cliente para a gente conseguir descobrir novos problemas, novas hipóteses. Quais perguntas vocês fariam hoje para poder escutar melhor o que o cliente de vocês realmente quer? Simples. Qual foi o seu propósito ao usar o nosso produto? De 0 a 5, onde 0 é nada e 5 é extremamente, o quanto que esse propósito foi atendido e nos dê mais detalhes sobre por que você deu a nota anterior. Gente, fit for purpose básico, resolve, tá? Simples assim, 3 perguntas. Na verdade, o que você quer é que o cliente fale, mas não fale de uma maneira robótica, porque se você perguntar para ele de 0 a 10 e ele só diz o número, ele não vai te contar nada em relação a esse número. Agora, você precisa que ele te conte alguma coisa. Então, a ideia é fazer com que ele pense, por que ele usa isso daqui? O que isso resolve? E aí ele vai te contar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, né, do que só responder de 0 a 10, aperta o número e tchau. O que você descobre com isso? Às vezes você não descobre nada. Você precisa ouvir, de alguma forma. Ô, Sami, rapidinho, Luquinhas, só tirar uma dúvida aqui. Quando a gente fala sobre o Fit for Purpose, a gente tá falando num estágio, ali olhando numa linha temporal, onde esse cliente ele já consumiu o meu serviço, o meu produto, ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente pode, inclusive, descobrir por que os clientes foram para o concorrente ao invés de usar a gente. A gente pode descobrir uma gama de clientes, né? Quais são os problemas que pessoas têm ao fazer tal coisa. Então, a gente pode descobrir várias coisas com Fit for Purpose, não só necessariamente sobre o uso de uma base de clientes que já está usando o nosso produto. Legal, obrigada, Luquinhas. Quer dizer que a minha forma simples de explorar
além da ferramenta, como a Sammy disse, o que você faria se não tivesse isso? O que você faria se não tivesse isso? O que você faria se não tivesse tal coisa? E aí você explorando, tipo, você vai restringindo, você vai limitando, conforme você vai limitando a forma que a pessoa trabalha, ela chega, às vezes, na forma mais simples e objetiva de resolver a coisa. O que você faria para almoçar agora? Almoçar agora? Ixi, almoçar agora eu podia pedir um restaurante. E se não tivesse iFood? Não, aí eu ia ter que ver o que tinha. Eu ia comprar alguma coisa no mercadinho aqui perto da minha casa. E se não tivesse o mercadinho? Eu ia procurar o que tem na minha casa. E aí você vai vendo como a pessoa vai buscando soluções mais práticas. Então você ir restringindo também. O que você faria se não tivesse isso? É uma forma, às vezes, de achar um teste mais simples e resolver uma parte pequenininha do problema, ao invés de tentar já trazer uma coisa gigante que resolva tudo. Boa. É muito parecido com uma ferramenta que existe que chama 5 porquês, que é uma que eu gosto bastante, que é, meu problema é ir até a escola. Por quê? Porque o ônibus demora. Por quê? Porque... E aí você vai se aprofundando, Perfeito. né? E ouvindo e chegando aí na raiz do problema também é uma alternativa. Eu gosto bastante. Excelente. Muito bem. Gente, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Espero que a gente possa se ver em breve. Novamente, mais episódios. Sempre quero muitos mais episódios. E é isso. Eu queria que vocês deixassem aí o recadinho do coração de vocês. Como sempre, espaço para vocês poderem falar o que vocês estão sentindo e pensando em quem está ouvindo a gente, quem está se perguntando como que eu identifico o meu problema, quem é meu cliente, meu Deus, o que eu faço. Deixem o recadinho do coração de vocês. Vou começar então, que aí depois o Lucas fica falando bonito, eu fico assim, meu Deus, o que eu vou falar? Mas, gente, muito obrigada de novo por ouvir a gente. É sempre muito bom trocar um pouquinho do que tá acontecendo no nosso dia a dia com vocês. E, pra mim, a grande sacada é, no final das contas, todo mundo quer resultado. A gente vive pra trazer resultado, né? Ponto. A grande sacada é que aqueles que param para pensar se estão resolvendo o problema certo, alcança esse resultado talvez mais rápido ou com mais precisão. Então o resultado ele vai vir, só precisa ajustar para entender se você está indo pelo lugar certo. Se a gente começa a ajustar isso, fica muito mais fácil a gente alcançar o tão famoso resultado que todos nós queremos alcançar no fim das contas. Muito bem. Das últimas vezes que eu passei aqui, eu quase sempre acabei com a pergunta do porquê, mas agora é diferente, assim. Eu diria que a mensagem é você pensar na experiência como um todo. Não se limita só a fazer aquela coisa funcional. Não pensa só no funcional da coisa que você está resolvendo. Pensa na experiência como um todo, vai além. Como é que a pessoa vai se sentir? Que tipo de sensação eu quero transmitir para ela? Eu quero resolver um problema e deixar a pessoa feliz. Eu quero que ela saia daqui com tal experiência, que ela se sinta importante, que ela se sinta ouvida e que ela sinta que, foi muito marcante. Isso aí é fundamental em tudo. Eu dei vários exemplos aqui e tentei sair do óbvio, produtos digitais. Eu falei de skate, eu falei de sapato, eu falei de consertar uma torneira. E em todos os exemplos são experiências envolventes, em que você tá ali realmente preocupado em ouvir a pessoa, entregando algo para ela mesmo, tipo, resolvendo um problema, mais preocupado que ela saia mais feliz. Eu acho que isso já é muito impactante, isso é bem impactante e faz toda a diferença na forma que você trabalha e que você resolve problemas. É isso, é bem mais impactante mesmo, viu, Luquinhas? Conforme você foi dando os exemplos, eu fui pensando, nossa, que legal, nossa, eu não tive isso, nossa, eu gostaria que fosse assim, então às vezes acaba marcando mais do que a gente imagina, né, as pessoas. Isso aí. É isso, pessoal, até a próxima, tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.